Olá, sejam muito bem-vindos ao Redação Automotor. Eu sou Andréa Amadeu e hoje eu estou com um convidado muito especial. É a nossa maior estrela do automobilismo brasileiro. Afinal, não é todo dia que a gente vê alguém com 12 títulos na Stock Car. Eu estou aqui com o Ingo. Muito obrigada por nos visitar. Um prazer ter você aqui. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. É sempre um prazer estar participando dos podcasts, falando da que a gente gosta, dos carros de corrida, ainda mais aqui no estúdio da Automotor, do nosso amigo Reginaldo Leme. Ai, que maravilha. Vamos lá. Vamos começar a falar um pouquinho de Fórmula 1? Vamos lá, sem dúvida. Bom, você com toda a sua experiência, tudo que você acompanha e tudo que você já viveu, eu queria que você falasse um pouquinho, eu sei que é um tema que está sendo muito falado, que todo mundo, um pouquinho cada dia, toca nesse assunto, mas é sempre bom a gente ouvir de alguém que entende. O que você vê para o Gabriel Bortoleto nessa temporada, o que ele tem de diferente e o quanto você acha que ele pode alcançar de resultado? Eu vou começar por trás. O que ele pode alcançar de resultado? A gente tem que lembrar que ele está numa equipe que é a Sauber, que não é uma das melhores. É mais para o final do grid, do pelotão, do que para o meio até, entendeu? Então, essa é uma questão que, para a gente que é do meio, a gente entende isso, sabe disso. Eu acho que se a gente ver como aconteceu agora na Austrália, que ele já classificou na frente do Hülkenberg, já é um bom começo, entendeu? Ele vinha fazendo uma corrida boa. E apesar de eu não ter assistido, mas hoje em dia a gente tem acesso a tudo no dia seguinte, pela mídia social, qualquer hora, né? Ele teve uma quebra na suspensão traseira. Isso é inquestionável, apesar da equipe estar dizendo que não, mas as imagens mostram. Sim. Ele vinha fazendo uma corrida legal, mas o carro teve essa quebra de suspensão, fez com que ele batesse o carro. Eu acho que a gente pode esperar, eu vou ser muito sincero, eu acho que a gente tem que esperar que o povo, de uma forma geral, que não entende tanto do automobilismo, não comece a criticá-lo, porque o brasileiro é muito imediatista, só interessa o primeiro lugar, não entende o que está envolvido numa competição como a Fórmula 1. Tem as equipes top lá, que é a Ferrari, agora a McLaren, a Red Bull, e a Sauber é praticamente uma figurante, entendeu? O brasileiro não vai ver o Gabriel no pódio. Sim. Só se acontecer um milagre, entendeu? Então, e um certo receio que eu tenho também em relação à imprensa não especializada, que só procura primeiros lugares, vitórias, e por não ter isso, começar a queimar a imagem dele, né? Sim. Mas ele, com certeza, é um baita piloto, ele tem uma ascensão fantástica, passou na Fórmula 3 como rookie, foi campeão no primeiro ano na Fórmula 2, quer dizer, mostrou tem todas as credenciais para chegar numa equipe de top para disputar corridas, disputar título. Sim, você vê, assim, em relação a todos os rookies que começaram, que estão lá junto com eles, você vê algum diferencial nele em relação a esses demais? Não, honestamente não. Porque se a gente analisar, ele foi campeão, tudo bem, mas tem pilotos lá na Fórmula 2, que ele Ajak, como é que ele chama? É o Rajah Racing Bulls. É um piloto muito rápido. Sim. Também, questionavelmente é um piloto muito rápido. Talvez não tenha vencido o campeonato, porque teve quebras, batidas, mas essa garotada, aquele Kimi Antonelli, também fez uma temporada bem, vamos dizer assim, bem apagada na Fórmula 2, e fez um corridaço dele na corrida de estreia. Largou em, acho que 14º, chegou em quarto, quer dizer, uma condição de pista extremamente complicada para um garoto novo. Eu acho que toda essa turma que vem, já cada vez mais eles vêm mais bem preparados. Que você vê a história do Gabriel, ele começou com 12 anos, ou 11 ou 12, morando sozinho na Itália praticamente, já em cima do foco. Esse fim de semana eu encontrei uma família que tem um menino que corre também, de Curitiba, ele também vai para a Itália esse ano com 12 anos para fazer carreira, quer dizer, aí o cara chega na Fórmula 1 16, 17, 18 anos, a idade é baixa, mas Sim. tem uma experiência incrível por trás já. Então toda essa turma nova que está subindo da Fórmula 2, os caras são fera. Já vem com a bagagem, né? Com certeza, com a bagagem, vem com muita velocidade, já vem com história. Precisam se acostumar com a Fórmula 1 em si, mas carro de corrida é carro de corrida, né? Não Sim. tem muita diferença. E ainda nesse assunto Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, o curioso é que você acabou fazendo o caminho inverso, né? Você Sim. foi para a Fórmula 1 primeiro, disputou 6 GPs ali entre 1976 e 1977. Isso. Pela Copersucar, dos Fittipaldis. Infelizmente, pegou um período ali meio cruel, né? Que não
deixou a coisa deslanchar e só então você foi para a Fórmula 2 com Ron Dennis e etc. Como foi isso? O meu caminho foi, de uma certa forma, o contrário, né? Eu conto isso muito nas palestras que eu faço. Estava falando agora mesmo da garotada aqui, os brasileiros que com 12 anos moram na Europa. Imagina os europeus que estão em casa, dizendo assim, por bem dizer. Eles começam muito jovens. E o kart é uma escola fantástica, a melhor escola que tem. Eu não consegui correr de kart porque, com os meus 14, 15 anos, que era a época que a garotada corria naquela ocasião, eu não tive autorização dos pais. Eu tentei começar no kart, porque eu era um apaixonado. Eu ia lá no kartódromo, no autódromo, via os carros, via o kartismo. E falei para meus pais, eu quero correr nesses carrinhos e nos karts. Meu pai falou, não, nós não temos dinheiro para fazer isso. Então eu tinha que esperar completar 18 anos, tirar a carteira de habilitação. Eu fui fazer minha estreia com 19 anos e meio, correndo de Fuscão, 1500, um carro totalmente original. Ou seja, 19 anos e meio. A gente pega a dia de hoje, o Verstappen começou na Fórmula 1 com 16 anos. Pois é. Eu estreiei com 19 anos e meio, então o time era totalmente diferente. E muitas vezes eu até comento, independentemente de eu ter tido uma carreira muito legal, não posso me queixar, eu tenho uma certa curiosidade de como seria se eu tivesse tido a oportunidade de fazer o kartismo lá atrás, entendeu? Para adquirir a experiência de disputa, de posicionamento, entender melhor o automobilismo, sabe? Então, eu comecei com 19 anos e meio, em 72, fui campeão brasileiro em 73, numa categoria chamada Divisão 3 com o Fuscão, fui campeão em 74 com essa Brasília, em 74 começou a Fórmula Super V no Brasil. Sim. Eu estreiei na Super V junto com o Nelson Piquet. Em 75 fui correr na Europa de Fórmula 3. E no segundo semestre de 75, exatamente no mês de setembro, o Wilson Fittipaldi me convidou para fazer um teste de Fórmula 1. Eu sempre falo, então, da primeira vez que eu botei a bunda num carro de corrida foi em setembro de 72, num Fuscão. 3 anos depois, estava no Fórmula 1. Exato. Sem ter participado do kart, entendeu? Foi muito rápido. Sim. E aí a Fórmula 1 acabou, infelizmente, não sendo nada daquilo que eu esperava, mas em razão de eu ter chego à Fórmula 1, meu nome ficou bastante conhecido no Brasil, isso facilitou um pouco a captação de patrocínio, de formas que eu pudesse fazer a Fórmula 2 para adquirir a tal de experiência que eu não tinha. Sim. Inclusive, uma coisa bem interessante, quando eu fiz 2 dias de teste em Silverstone, em 75, e no segundo dia de teste eu fui muito bem mesmo. Eu virei um tempo que naquele ano me colocaria, se não me falha a memória, no 16º lugar no grid de largada do Grande Prêmio da Inglaterra, que tinha sido disputado lá em Silverstone, acho que um mês e pouco antes. Eu virei alguns bons décimos mais rápido que o Wilson tinha virado na classificação lá, e em razão disso me apresentaram um contrato. O Wilson me apresentou um contrato para já em 76 correr na Fórmula 1 ganhando o salário. Mas eu sabia que eu não tinha experiência para isso. E, inclusive, eu conto isso sempre nas palestras que eu faço. A única pessoa que eu troquei uma ideia sobre o que fazer, dizendo que eu não tinha experiência, foi justamente o Reginaldo Leme, que ele estava na época começando a fazer a cobertura de automobilismo. Isso foi em 75, né? E ele fala isso sempre, falou, Ingo, eu sabia que eu não tinha experiência para isso. Se a gente comparar aos dias de hoje, a garotada tem empresário, tem coach, tem orientador de tudo que é jeito, conselheiro sentimental, conselheiro espiritual, tem personal stylist, tem tudo, entendeu? Tem. Era eu sozinho. Eu troquei ideia com o Reginaldo, falei, Regi, é um risco grande que eu vou correr assinando o contrato de Fórmula 1 porque eu não tinha experiência. E acabou não dando certo, como a história conta. Então não foi nem aquela coisa, e se tivesse a Copersucar numa situação melhor, como que eu teria ido, como teria sido minha carreira na Fórmula 1? Não tem. Nem te incomodou tanto isso, né? Eu também acho o seguinte, né? O tal do si não existe para mim. Eu também acho. Eu sempre digo o seguinte, é uma brincadeira que eu faço, se a minha tia tivesse bolas, ela seria meu tio. O si não existe. E eu penso, e tem muita gente que fica em cima do si. Sim. Não existe. E fica em cima do si, atrasa a vida. Atrasa. Sabe? Então, eu só posso tirar coisas boas da minha carreira. Eu cheguei na Fórmula 1, meu nome ficou mais à disposição, tive menos dificuldade para patrocínio, corri de Fórmula 2 3 anos seguidos. Aí no final de 78, em razão da falta de patrocínio, minha carreira meio que patinando lá, eu voltei para o Brasil, mas eu não tenho arrependimento de nada, absolutamente nada. O si não existe. Eu também acho.
E você volta para o Brasil e aí dá de cara com uma categoria que está começando a nascer e você já embarca nesse bonde aí, meio que com a cara e a coragem, né? Mas com toda a experiência que você... Sim, mas tem um detalhe que foi o seguinte, quando eu tomei a decisão de voltar para o Brasil, a última corrida que eu fiz de Fórmula 2, a equipe oficial da BMW, chefe da equipe era o Ron Dennis, quer dizer, um cara que depois fez uma carreira brilhante na Fórmula 1 junto com a Ayrton. Eu tive que tomar a decisão de voltar para o Brasil porque eu estava financeiramente quebrado, devendo dinheiro para um tio meu, onde eu falei, cara, não vai ter condição de eu continuar na Europa. Eu voltei para o Brasil, eu tentei... primeiro que eu estava psicologicamente arrasado, porque, o meu sonho estava desmoronando, né? Eu falei, eu vou tentar reerguer minha carreira no Brasil. E eu tentei, no ano de 79, voltar a correr no monoposto na Fórmula Super V, que eu tinha estreado em 74 junto com o Nelson. Era a categoria em 79, estava muito forte no Brasil ainda. Eu tinha algumas tratativas bem encaminhadas, mas na última hora não deu certo. E eu meio que contra a vontade, eu acabei, vamos dizer assim, aceitando de correr na Stock Car. Veja que coisa incrível, porque depois eu fiz um baita nome na categoria, mas porque em 79 a Stock Car era com os Opalas. Sim. Opala original, freio a tambor na traseira, era um carro, uma carroça praticamente, né? Aí eu falei, cara, eu não tenho vontade de correr de Opala, de Stock Car. Mas eu consegui a participação através de um amigo meu, publicitário, que já faleceu há alguns anos, que ele trabalhava numa agência de publicidade na Macané Erickson, que atendia a conta da GM, responsável pela promoção e divulgação do campeonato. Eles fizeram uma triangulação. A General Motors me arrumou um patrocínio via Jornal da Tarde, para trazer o Ingo, que era um piloto já com nome, para levantar um pouquinho a mídia. Olha. E eu não queria isso. Eu falei, cara, mas eu não quero correr de Opala. Mas quando eu vi que não tinha nenhuma outra opção, a não ser correr de Opala Stock Car, eu, quando tomei a decisão de embarcar nessa aventura, era muito tarde para eu participar da estreia, da abertura do Campeonato Stock Car em Tarumã, no Rio Grande do Sul. Meu carro não ficou pronto para essa corrida. Ele ficou pronto para o domingo seguinte, em Guaporé. Então, a minha estreia na Stock Car foi na segunda etapa da abertura do campeonato de 79. A primeira eu não estava presente, estava presente na segunda só. Olha só. E não afetou em nada, né? Obviamente. Não afetou, mas eu conto isso muitas vezes em palestras, eu faço palestras motivacionais que eu conto, e aconteceu um detalhe bem interessante, porque eu cheguei na Stock Car, eu tinha um nome, eu tinha ganho a última corrida de Fórmula 2, esse piloto de Fórmula 1, só que meu carro era muito ruim, e eu também não estava pilotando da maneira correta, que são técnicas distintas de pilotagem, né? Eu conto isso sempre, que nos treinos de sexta-feira e sábado, eu era sempre o último tempo, muito longe do penúltimo, coisa de mais de um segundo do penúltimo. Nossa. Se a gente fizer um comparativo com os dias de hoje, onde a Stock Car em um segundo muitas vezes tem 30 carros, imagina, é um segundo e tanto do penúltimo. Eu estava muito longe, muito longe mesmo. E aí aconteceu uma coisa bem importante no sentido de comprometimento, de querer fazer a coisa dar certo. O Afonso Giafone, que foi um grande piloto do passado também, que é um coração monstruoso, ele sempre ajudando os outros, falou, você está muito ruim, cara, que amortecedor você está usando? Eu falei, é um amortecedor que eu mandei fazer aí na Lapa, em São Paulo, né? Não, passa no meu box, eu vou te emprestar um jogo de amortecedor Bilstein, importado, de competição. Eu tinha comigo um mecânico de concessionária, não era um mecânico de competição. De corrida. Mecânico de corrida, de competição, tem outra pegada, tem outro enfoque, é totalmente diferente. Eu cheguei com os 4 amortecedores no box, falei, fulano, vamos trocar amortecedor. Ele olhou no relógio, não vai dar tempo. Eu falei, vai dar tempo sim, porque você vai trocar os traseiros e eu vou trocar os dianteiros. E aí aconteceu um detalhe que foi bem marcante na minha carreira. Nós levantamos o carro nos cavaletes, o box de Guaporé naquela época era de chão de terra. A pista era asfaltada, chão de terra nos boxes. Puxa. Aí eu me peguei deitado embaixo de uma Opala, num chão de terra, trocando amortecedor, e pensei, cara, há 4 meses atrás estava ganhando corrida de Fórmula 2. E olha onde eu Equipe tô oficial BMW, olha onde eu estou agora, veja o contraponto, entendeu? Sim. Eu tenho certeza que muita gente teria desistido nessa hora, mas eu falei, não, isso aqui vai dar certo, entendeu? E aí foi um momento extremamente marcante para mim, deitado embaixo do Opalão, falei, isso aqui eu vou fazer dar certo, entendeu? Aí passando o tempo, eu aprendi a guiar o carro, mudei minha maneira de pilotagem, fui preparando o carro melhor e o resto virou história. Deslanchou. E esse Opala já tinha o número 17? Esse Opala
Eu não me lembro, eu acho que ele era número 7. 7. Alguém, tinha um piloto, um gaúcho, ou de Curitiba, que usava o 17. Tá. Mas eu peguei o 7. E a história do número 17, muita gente me pergunta sempre. Vamos lá. Por que o número 17? Eu, quando era um garotinho, apaixonado por corrida de automóvel, eu pulava ônibus, pulava cerca, pegava ônibus para Interlagos e tinha um monte de ídolos meus, né? Uhum. E 2 grandes ídolos eram os irmãos Fittipaldi, o Emerson e o Wilson Fittipaldi. O Emerson sempre corria com o número 7 e o Wilson com 77. Uhum. E aí eu peguei o 7 por causa deles, entendeu? Mas eu falei, cara, não quero ficar exatamente igual. Aí eu botei 1 na frente, virou 17, que acabou sendo uma marca registrada minha dentro da Stock Car. Mas a origem do 17 é por causa da idolatria que eu tinha pelo Emerson, pelo Wilson Fittipaldi. Tá, tudo ligado a eles. E tudo ligava a eles, exatamente. Então, ficou 17 por causa disso. E quando eu parei de correr em 2008, parece que o número foi aposentado dentro da categoria Stock Car. Ninguém mais usou. É do Ingo e acabou. Não está escrito em regulamento nenhum, mas o pessoal está respeitando até agora. Ah, que bom, né? Vamos ver, né? Mas senão é uma responsa danada. Né? Mas eu também não tenho poder para alguém chegar lá e eu não posso falar nada. Não tenho poder para isso. E você passou por Fórmula, depois veio para Turismo, a Stock, e depois de um tempo, Rally. Sim. Me conta como é que surgiu esse contato, essa vontade, esse início no Rally. Isso foi o seguinte, eu sou um cara apaixonado por pilotagem, isso está na cara, né? Sempre acompanhei, de uma certa forma, o Rally. Uhum. Algumas vezes mais de perto, outras vezes mais de longe. E lá na virada do século, para 2000, 2001... eu já acompanhava o Rally dos Sertões. Falei, cara, essa prova deve ser legal. Que independente de ser uma pilotagem especialíssima, uma pilotagem pura, que eu digo, tem um sentido da aventura. Você está lá no meio do mato, você passa... Na época, o Rally dos Sertões levava quase duas semanas. Você passa 2 semanas dentro do mato, pilotando, longe, perdido, um monte de perrengue. Eu sempre gostei desse tipo de aventura, né? Naquela ocasião, eu peguei e mandei até um e-mail para o promotor da prova. Falei, eu tenho interesse de correr, me passa o calendário. Na minha santa inocência, achava, o Ingo está querendo correr, eu vou arrumar um carro para ele. Uhum. Só me passou o calendário e morreu aí. Aí, em 2002, eu fui convidado para participar de uma etapa da Mitsubishi Cup, que é uma prova de rally, in-house, uma prova que a Mitsubishi organiza, que é um rally cross-country, fora de estrada, que eu acho... Falei, cara, eu vou fazer isso aí. E tem um monte de história legal. Eu falei, cara, eu topo, mas eu quero treinar nisso antes, que eu não quero chegar lá sem conhecer nada, né? Nada. Aí a Mitsubishi me arrumou um treino em Valinhos, numa pista de teste que tinha lá da Pirelli, e levaram um piloto super experimentado de rally, o Edu Piano. Sim. Aí, quem está organizando isso na época era o Beto Gardano, que era o responsável pela competição. Eu falei, eu não vou levar um piloto de rally para te dar as dicas, né? Eu conto isso sempre, o Edu Piano dá risada. Quando eu vi o Edu a primeira vez, eu falei, cara, aquela imagem de um cara mais fortão, mais assim, né? Eu falei, o que esse cara vai me ensinar de pilotagem, né? Cara, ele sentou no carro, e eu do lado. Eu sei que aquela caminhonete na época era era ZL200 ainda. Uhum. Falei, meu Deus do céu. Falei, que pilotagem é essa? Maravilhosa. O cara pilotava, e pilota até hoje, muito, mas muito. Meu primeiro pensamento foi, eu não vou conseguir fazer isso. Que é um nível de pilotagem fantástico, sabe? Aí eu dei umas 3 ou 4 voltas, eu quase morri de medo do lado, né? Aí o Edu falou, agora vai guiar, Ingo. Eu falei, você vem do meu lado. Não vou. Aí ele deu umas 2, 3 voltas do meu lado, mas eu rapidinho peguei o jeitão. Uhum. Aí fiz essa etapa da Mitsubishi Cup, foi em Campinas, no final do ano, e me empolguei no negócio, né? Falei, cara, eu quero fazer isso aí. Aí logo na sequência, o Eduardo Souza Ramos, que é o dono da Mitsubishi, falou, Ingo, você quer correr na equipe oficial? Pô, lógico que eu quero, né? Aí ele me contratou para já no ano seguinte, em 2003, participar do campeonato brasileiro inteiro, entendeu? E virou uma paixão. Sempre me pergunto, o que você mais gostou de pilotar? Eu falo, carro de rally cross country, é uma coisa espetacular. Comparado a tudo, Fórmula 1, Stock... Tudo. A paixão... Tudo. Não, você pega carros hoje muito rápidos de pista, mas em termos de improviso, de sair das situações de apuro, o rally, o cross country é disparado melhor, entendeu? Porque você realmente não sabe o que você vai encontrar pela frente. Sim.
E aí comecei a ter um navegador do meu lado, que você tem que entender a interação com eles, tem que criar o elo de confiança, que no começo para mim foi muito difícil. Primeiro entender o que o cara falava, porque eu não tinha nem o canal auditivo aberto, né? Hoje eu sou surdo, não teria jeito. Mas da hora que eu começava a entender ele, eu não confiava. Aí eu começava a entender, ele tinha que esperar conferir no visual. Sim. Falei, pô, o cara acertou. A hora que você cria esse elo de ligação, é a coisa mais espetacular que tem. Você consegue performances incríveis, entendeu? Porque os dois estão sintonizados praticamente. 100% sintonizados. A confiança é mútua. O navegador no piloto, o piloto no navegador. Porque quando você cria esse elo de ligação, o que ele está cantando, você acelera e acredita mesmo. É muito espetacular. Que legal. E o prazer de pilotar mesmo. Você vendo o carro escorregando, é espetacular. As aventuras, você passa perdido lá no meio do mato, quando o carro quebra, os perrengues, coisa e tal. Então, eu gostei muito. Fiz 5 anos tive contrato com a Mitsubishi. Meu segundo Rally dos Sertões, em 2004, foi vice. Nossa. Só não ganhei, porque eu parei a puxar o Giga Spinelli para fora do buraco. Nós éramos 2 representantes da equipe Mitsubishi. É a história do Sim, né? A história do Sim. Se eu tivesse passado direto por ele sem rebocá-lo, eu teria vencido, teria sido campeão dos Sertões de 2004. Mas é o esquema de equipe, né? Eu sempre entendi que nós estamos numa equipe lá, entendeu? Então, eu parei, puxei ele para fora do buraco. Ele, no final da prova, acabou sendo vencedor. Eu fui o segundo colocado. Mas fui o primeiro na minha categoria. Então é uma pilotagem incrível mesmo, é uma paixão. E é o seguinte, o que eu aprendi no rally, o que eu fui desenvolver no rally, depois nos anos, em 2 situações, me lembro claramente, me resolveu para sair de um apuro na Stock Car, entendeu? Aquele reflexo rápido, aquela coisa que se cria memória muscular no sentido de fazer uma manobra de correção muito rapidamente. Tenho certeza que em 2 situações foi o rally que me salvou daquele determinado momento. Que legal. Eu vi também, assim, falando ainda dessas outras categorias, teve alguma que você almejou, que você tentou, queria muito competir ou experimentar e não rolou? Olha, eu não vou dizer categorias assim, mas eu quis, por exemplo, participar em meados dos anos 90 no campeonato europeu de superturismo. Porque aí aconteceu uma história bem bacana. Eu voltei para o Brasil, comecei minha carreira na Stock Car e criei uma ligação muito forte com a marca BMW, aqui no início com a Regina Import, que era o representante da marca, e depois com a própria BMW do Brasil. De forma que em acho que foi 3 e 4, ou 4 e 5, o Nelson Piquet e eu, nós fomos contratados para correr pela BMW no campeonato, nas provas longas, 24 horas de Nürburgring e 24 horas de Spa-Francorchamps. Que isso. E um detalhe interessante, antes do primeiro ano, acho que foi 93 ou 4, não lembro, antes da primeira prova, eu fui fazer um teste com a equipe na pista de Brno, perto de Praga, na República Tcheca. Eu como piloto convidado e tinha 3 pilotos contratados da fábrica. Mas os top drivers, as estrelonas, não foram, porque elas não se sujeitam a fazer esse tipo de teste, né? E nesse teste eu fui muito bem. Muito bem, já abriu o olhinho da equipe oficial. Pediram para ficar mais um tempo lá, desenvolver outros testes e tal. E aí surgiu a possibilidade deles me convidarem para correr como piloto contratado nos anos seguintes no campeonato alemão e europeu de superturismo. Eu estava super empolgado, porque eu falo alemão, porque a minha língua materna foi o alemão. Falei, cara, eu com meus filhos tinha 10 ou 7 anos, alguma coisa assim, dar uma oportunidade para eles morarem na Alemanha seria bárbaro. Mas no final a coisa acabou não acontecendo. Mas essa é uma categoria que eu queria ter participado, mas não participei. Mas é o que é, né? Sim. Mas eu tive bons momentos nessa categoria superturismo. Bons momentos que, para mim, como piloto profissional, foram muito marcantes. Muito marcantes mesmo, porque a gente sempre quer se comparar com os outros, com os melhores, né? Isso é natural em qualquer coisa, né? Eu aqui no Brasil estava bem, já tinha sido campeão de Stock Car, estava sempre disputando as pontas, mas quando surgiu a oportunidade de correr lá fora contra os grandes nomes, houveram momentos que eu falei, cara, eu dou conta do negócio, entendeu? E muitas vezes até me perguntam, Igor, qual a sua melhor vitória? Muitas vezes não é a melhor vitória, é aquele determinado momento, naquela situação que fala, isso valeu mais do que uma vitória, entendeu? Sim. E houveram momentos desse tipo, eu falei, cara,
Eu sou do ramo, entendeu? Melhor do que ter uma vitória. Que Sim. Pega lá os big shots, os bam, e você dá um pau neles, Nossa, é super gratificante. É bem mais saboroso, né? Tem histórias bacanas disso aí. Que legal. E é verdade que o Rubinho copiou um capacete seu, se inspirou numa pintura de capacete? Conta essa história. Não é que ele copiou. Quando eu voltei a correr no Brasil, em 79, que eu estava dizendo agora há pouco no Opala Stock Car lá, eu aluguei uma oficina em frente ao Autódromo de Interlagos, praticamente em frente ao Portão 7, que era uma garagem pequena que mal cabia o Opala lá dentro. Mas eu precisava de uma sede para preparar o carro. E eu estou falando de 79, quando um dos maiores investimentos era uma linha telefônica. Não é do seu tempo, você lembra disso? Mas eu lembro que durou muito tempo, sim, né? E eu não tinha linha telefônica na minha oficina, porque não existia, né? E 2 lojas do lado, uma loja de esquina, tem uma loja de material de construção, que eu usava o escritório deles como meu escritório, que era do Rubão, pai do Rubinho. Sim. E o Rubinho tinha naquela época uns 8, 9 anos de idade, e volta e meia ele vinha na minha oficina, lá sentava dentro do Opala e ficava brincando lá, que estava pilotando, né? E eu tinha um capacete laranja que eu ganhei de um tio meu, um capacete argentino, que eu falei, nunca vou usar esse capacete, dei para ele. Mas eu lá já atrás nunca poderia imaginar, isso foi muitos anos antes dele estrear no kart, entendeu? Sim. Eu dei o capacete pro menino que estava lá, não enchendo o saco, estava lá, gostava, né? Sim. Falei, vou dar o capacete para ele. Mas eu nunca poderia imaginar que se tornaria o Rubinho que ele é hoje, entendeu? Isso é uma coisa bem legal, como a vida se entrelaça, né? Eu tenho 20 anos mais do que ele, e hoje ele fala lá atrás, você era meu ídolo. Ele ficava sentado num muro lá do cartão, vendo eu treinar com os Opalas. E eu falei, Rubinho, hoje você é o meu ídolo, entendeu? Ele tem 20 anos a menos, mas ele é meu ídolo, entendeu? Sim. E o capacete dele é branco, laranja e azul. E o azul é por causa o laranja é por causa do capacete laranja que eu dei para ele. Que legal. E tem outra história, quando me aposentei em 2008, eu anunciei minha aposentadoria na abertura do campeonato em Interlagos. Aí, passados meses, ele me liga da Europa, falei, você vai parar mesmo no final do ano? Falei, vou. Falei, posso fazer uma homenagem? Falei, depende do que você quer fazer. Eu quero correr o Grande Prêmio do Brasil com a tua pintura no meu capacete. Falei, Rubinho, você não vai fazer? Vou. Porque, para mim, a pintura do capacete é a impressão digital do piloto, entendeu? Sim. É uma coisa que eu não... Única, né? E ele fez o Grande Prêmio do Brasil de 2008 com a pintura do meu capacete. Eu assisti a corrida inteira lá no box com ele, com fone de ouvido. Eu falei, Rubinho, eu quero esse capacete no final. Acabou a corrida, ele tirou o capacete, escreveu um agradecimento, uma frase lá, e está guardado na minha sala, dentro de uma redoma de acrílico. De acrílico. Tá no lugar de destaque. Inclusive, precisa levar o capacete, porque o que ele escreveu já apagou com o tempo. Afinal, já fazem muitos anos isso, né? Sim. E o seu ídolo? Você teve algum ídolo quando moleque? E aí eu tô falando de tudo. Vale Fórmula, vale turismo, vale... Dentro do automobilismo. Eu acho que se eu for apontar é o Emerson Fittipaldi. O Emerson era a minha grande referência, sabe? Sim. Quando eu estava já naquela fase de entender, ele foi o cara que foi lá fora em 69, 72, ganhou o primeiro campeonato de Fórmula 1. Foi o ano que eu estrei. Ele era meu grande ídolo naquela época, sem sombra de dúvida. Disparado. Não vou dizer disparado, mas era um cara assim, que tinha a maior reverência por ele, sabe? Tanto é que em 76, quando eu estrei na Fórmula 1, que era o segundo piloto junto com o Emerson, eu tava... Nossa, perna tremia. Tava nas nuvens, né? Sim. Eu até acho hoje em dia que isso não foi, analisando, não foi tão bom, mas na época eu tava encantado. Claro. Cara, eu tava nas nuvens, né? Sim. E agora, falando de estoque, qual foi o seu principal adversário? Essa pergunta muitas vezes me é feita. Eu, pelo fato de ter corrido 30 anos na categoria, eu tive muitos principais adversários em determinadas épocas, entendeu? Mas eu sempre respondo da seguinte forma. Tive 2, o Chico Serra e o Paulão. Assim, os constantes. Teve outros, Xande Negrão, diversos outros aí. Mas em termos de constância era o Chico e o Paulão. E eu sempre brinco, eu digo que é a realidade. Em termos de disputa limpa, no respeito, um respeitando o outro, era o Chico Serra. Sim. A gente teve disputas assim incríveis no Interlagos antigo, que tinha a curva 1 e 2, que era muito rápida, com os Opalas ainda, com os Ômega, de um fazer ao lado do outro, a 160, 170 km por hora.
E outro adversário muito grande, mas na sacanagem, era o Paulão, entendeu? Então, esses foram os grandes mesmo. Hoje a gente dá risada, talvez a gente se encontre até essa semana ainda para comer uma pizza, os três, a gente dá risada, mas eu sempre digo, no jogo limpo era com o Chico Serra a disputa. No jogo da sacanagem, o meu maior adversário era o Paulão. E teve algum, não necessariamente os dois, mas algum que foi para fora das pistas, que você teve desentendimento? Teve histórias bem legais, por exemplo, o Paulão uma vez, eu quase agredi ele, peguei ele pelo capacete aqui, chacoalhei, foi uma corrida em Guaporé, o Xande fez o primeiro tempo, pole position, o Paulão em segundo e eu em terceiro, mas eu larguei muito melhor, pulei na frente. O Xande era um piloto muito rápido, mas não era muito agressivo. Nós corríamos na mesma equipe, na Action Power de Curitiba. E até aquela filinha de 3 carros, primeiro o Xande e o Paulão, os 3 engatados um no outro. Eu estava tranquilo, porque eu falei, o Xande é de boa. Sim. E eu sempre fui um cara que pensou muito no campeonato. Eu nunca pensei, quero ganhar essa corrida. Eu quero ganhar o campeonato, entendeu? Aí chegou na penúltima volta, se me falha a memória, ou na antepenúltima volta, o Paulão passou o Xande. Eu falei, cara, agora a encrenca é grossa. Eu falei, a próxima vez que nós entrar, pensei comigo, quando nós entrarmos na reta, vou deixar ele me passar, vou garantir o segundo lugar. Porque eu sempre corri fazendo conta na cabeça em termos do campeonato. Como eu digo, não deu tempo de chegar na reta. Ele na outra vez já me bateu na traseira, me botou de lado, eu fiquei louco da vida, acelerei, quis acertar ele na volta, não acertei, rodei de novo. Ele ganhou a corrida, eu terminei em 8º, 9º, alguma coisa assim. Eu desci do carro louco, desci do carro, na época a esposa dele, a Regina, estava cumprimentando, peguei ele pela queixeira do capacete, chacoalhei. Foi tenso o negócio, né? Aí fiz uma reclamação esportiva contra ele, os comissários foram olhar e falaram, não, isso é coisa de corrida. Isso foi nos 96. Aí, naquela época, as corridas não tinha televisão. As corridas eram cobertas pelo jornal. Sim. E era uma parceria com o Jornal da Tarde. O piloto vencedor, ele fazia uma coluna com depoimento. Eu cheguei em São Paulo na segunda-feira, fui ler o depoimento dele, ele escreve lá, eu bati no Ingo mesmo, porque ele é muito folgado. Falei, agora ele se ferrou. Eu peguei, recortei, mandei um fax para o CTDN, porque na época era o fax. Era fax. Eu falei, ele está chamando vocês de trouxa. Ele foi lá no domingo e falou que não fez nada disso. E ele escreveu aqui que ele bateu de propósito. O que vocês vão fazer? Aí chegou na corrida seguinte, fui nos comissários esportivos e falou, vocês viram o que aconteceram? Ele fez vocês de gaiato. Chegou lá, fez uma cara de santinho, não aconteceu nada, aí no jornal ele dá uma de bacana. O que você quer que eu faça? O comissário falou, faz o seguinte, chama os dois na torre, dá uma bronca nos dois e fala, quem encostar em alguém está desclassificado. Porque eu me garanto, entendeu? Não deu, passou meia hora, piloto Ingo, piloto Paulo Gomes, por favor, comparecer à torre de direção de prova, tal. Vamos lá, tá. Levou uma bronca os dois, mas eu armei o circo, né? Sim. E, quem bater em alguém é desclassificado. Aí o Paulão na outra corrida bateu em alguém, foi desclassificado, eu fui campeão. Ei, que beleza. Então, final feliz. Final feliz, justo, sim. Né? Hoje a gente dá risada disso aí, né? Que legal. E para encerrar, você é uma prova incrível de que algumas vezes as coisas não saíram como você queria, você voltou para trás, né? Tava lá fora do país, voltou e teve um sucesso, uma trajetória brilhante. Que conselho você daria para os pilotos que hoje estão começando, que porventura vem acontecer o mesmo problema? Começam muito legal, tem alguma coisinha que não sai bem e que não desanimem para começar do zero e seguir em frente? Eu acho que isso é uma coisa muito pessoal de cada um, né? Porque, eu não sei, eu posso estar enganado, mas eu vejo hoje, do jeito que está a coisa, como é que eu vou colocar isso? Está muito fácil para os pilotos muitas coisas, sabe? Sim. Eu sempre fui dono do meu negócio, eu sempre fui atrás dos meus patrocínios, eu tive equipe própria, depois mudei para contratar equipe para prestar serviço para mim, eu corro atrás, eu percebo que a turma de hoje não faz mais isso, entendeu? Eu percebo o seguinte, eu vou me ater a Stock Car. Todos os grandes nomes aí, eu não vou falar em nenhum, mas tem muitos nomes grandes, são contratados de equipes ou de patrocinadores. O que eu fico me questionando é o seguinte, se um patrocinador deixa chegar no final da temporada, acabou, não vou patrocinar mais nada,
Esse cara não sabe o que fazer, não sabe ir na rua com uma pasta na mão, vender o patrocínio dele, entendeu? Sim. Mas isso é em função, talvez, da nova geração, a geração Z, não sei como é que chama isso. Eu também já me perdi nesse... A gente se perde nisso aí. Eu percebo que eles não têm mais aquele comprometimento, aquela vontade que eu tinha de fazer acontecer. Eu posso estar falando uma grande besteira, entendeu? Mas eu vejo que hoje as coisas, no nível que eu vejo o pessoal na Stock Car, de uma certa forma é muito fácil para eles, entendeu? Muito fácil, entendeu? Sabe? Então, tem um monte de exemplo que eu posso dar aqui, mas eles têm tudo pronto, entendeu? Tá certo, talvez tenha um penado para chegar lá, correr de kart, nas categorias de acesso, mas sempre teve alguém bancando a coisa por trás, entendeu? Eu tive uma ajuda do meu pai no início e depois eu tenho que correr atrás de patrocínio. É que eu nunca queria deixar o meu sonho morrer, que era correr de carro, entendeu? Acho que isso é mais importante, muita determinação, muito comprometimento e perseverança, né? Que eu não sei se alguns dos pilotos de hoje, se perderem o contrato com uma empresa, eles vão atrás. Tem um que está na minha cabeça, não vou falar o nome, mas que ele perdeu o patrocínio e não corre mais, entendeu? É um baita de um baita talento, entendeu? Quer dizer, o que aconteceu? Quer dizer, não... Acabou a vontade de correr de carro? Cadê o tesão pelo automobilismo, o sonho, entendeu? Então eu não sei, sabe, como é que é. Eu falo para alguns deles, você precisa aprender o teu negócio, sabe? Você precisa correr atrás, você tem que batalhar, você tem que entender como é que vende o teu negócio, sabe? Então eu não sei, mas acho que o importante é o seguinte, não deixar o sonho morrer. E eu tenho uma frase no meu Instagram, que a minha filha, que agora tem 41 anos, me mostrou quando ela tem uns 15, 16. Que é run your risk, follow your dreams. Corra risco e persiga seus sonhos, entendeu? Exato. Quando eu vi isso há trocentos anos atrás, eu falei, esse sou eu, entendeu? Eu tenho essa frase no meu Instagram. Eu nunca deixei o sonho morrer. Eu sempre fui atrás, entendeu? Com muitos altos e baixos. Eu nunca me preocupei quanto eu vou ganhar. Se eu tivesse dinheiro para bancar a casa, o supermercado, a escola das crianças estava bom, entendeu? Sim. E tem muita gente que eu vejo hoje e fala, por menos de 50 mil eu não sento no carro. Eu já escutei essa frase há alguns anos atrás, entendeu? De piloto que nunca tinha vencido uma corrida de Stock Car na vida. Na vida. Quer dizer, cara, como é que é, cara? Sabe? Então, acho que tem que apanhar muito para dar valor ao que tem ali para ele, sabe? Com certeza. Isso não é demérito, não é crítica, mas eu percebo que é uma realidade, entendeu? Turma, se esses pilotos contratados perderem o contrato, como é que faz, entendeu? Sim. É complicado. Joia, Ingo, olha, prazer enorme. Prazer é meu, obrigado. Viu? Se tivesse a tarde inteira aí, a gente ficava. Volte mais vezes. Opa, é só chamar. Com certeza. História a gente tem, né? De sobra. História tem muita para contar mesmo, viu? Com certeza. Valeu. E é isso, pessoal. Até o próximo. Beijo, tchau. Valeu, obrigado, tchau.